Correndo o risco de extrapolar os limites admissíveis da metáfora ou da analogia, eu gosto de pensar que a história da filosofia assemelha-se a uma cartografia do invisível, uma tempestade conflituosa e contínua onde o pensamento busca ora o abrigo das alturas, ora a vertigem das planícies. Nessa arena secular, dois titãs enfrentam-se num combate que define a própria arquitetura da alma e do pensamento humano. A transcendência, com seu apelo às estrelas e aos fundamentos externos e a extremos, e a imanência, com seu compromisso absoluto com a terra e com a vibração e as superfícies. Compreender essa batalha exige que nos situemos no centro de um turbilhão onde a tarefa suprema do pensar reside em conferir consistência ao espírito sem jamais renunciar ao infinito que constantemente o atravessa. O pensamento desdobra-se assim em velocidades desenfreadas e a filosofia atua como uma mão que talha conceitos, buscando preservar essas latências virtuais, oferecendo um ponto de segurança em meio ao mar do devir. A gênese desse conflito pode ser pensada como remontando aos jardins da antiguidade, onde a voz de Platão ecoou como o primeiro grande arauto da transcendência. Para o mestre da academia, o real encontrava-se cindido entre a imperfeição das cópias sensíveis e a pureza inalcançável das formas. A transcendência define-se desde então como uma atividade de ultrapassagem, um movimento que busca em um além a justificativa para o que está aquém. Ao invocar essa ideia, Platão criou um problema de seleção entre pretendentes rivais à verdade, estabelecendo a coisa em sua pureza absoluta como o juiz supremo da existência. A ideia apresenta-se como uma esseidade pura, a justiça, a coragem, a beleza que pré-existe ao mundo e o governa a partir de uma altura soberana, instaurando uma hierarquia onde o uno posiciona-se acima do ser. Nesse cenário, a verdade torna-se uma ascensão, uma jornada que exige o abandono das sombras para contemplar a luz que cega. A transcendência funda-se como um princípio racional onde o ente busca fora de si o fundamento da sua própria validade. Essa estrutura vertical moldou o destino do Ocidente, transformando a filosofia em uma busca por instâncias transcendentes que possam subsumir o múltiplo sob o domínio do mesmo. O drama das representações nasce aqui então a partir desse desejo de medir a vida por esquemas exteriores, eclipsando o patos da existência direta em favor de uma unidade transcendente e que forneça algum tipo de avaliação. A alma, sob esse prisma, é apartada do corpo e a história humana passa a ser lida como um processo dotado de um sentido que ultrapassa a fatalidade bruta dos eventos. A tradição judaico-cristã e também a islâmica herda essa arquitetura vertical, consolidando a noção de um Deus separado da matéria, uma entidade primeira e transcendente e responsável pela criação do mundo. A transcendência religiosa opera uma separação radical entre o espiritual e o secular, entre o sagrado e o profano, entre o infinito e o finito. O mundo torna-se um sinal, um vestígio de uma presença ausente e a existência humana projetada por um horizonte de eternidade que aguarda além do tempo linear. Essa visão estabelece um telos, uma finalidade, um objetivo final para a história que seculariza a esperança do juízo final e uma expectativa do progresso intra-histórico, principalmente como visto em Hegel. A batalha filosófica revela-se assim como uma disputa pelo solo onde pisamos, um solo que ora é visto como degrau para o céu ou ora como a própria substância da eternidade. Em oposição a esse apelo das alturas, a imanência afirma-se como aquilo que permanece em si mesmo, recusando qualquer exterioridade que pretenda governá-la ou justificá-la. A imanência pura é aquela que não é imanente a nada exceto a si própria, um plano absoluto onde o ser e o pensamento coincidem num movimento infinito. Se a transcendência busca o fundamento no alto, a imanência descobre a verdade no mergulho profundo dentro da especificidade e da variação individual. O ser autêntico revela-se no nuance e no detalhe que escapa a qualquer generalização ou universalização da imagem platônica. O grande arquiteto dessa horizontalidade divina e sagrada foi Baruch de Spinoza, o filósofo que instalou o pensamento em um plano de univocidade onde o ser se diz em um só e mesmo sentido de tudo que o difere. No sistema espinosista, o corpo e a alma são composições complexas de relações de movimento e repouso, velocidade e lentidão. Não há ali um juiz externo, apenas o poder de afetar e de ser afetado por outros corpos.
A existência desdobra-se num plano fixo, um extraordinário horizonte onde todas as coisas se movem e onde o único critério de valor é a potência do agir. Spinoza arranca o conceito das variações hierárquicas e o situa num regime de imanência absoluta, onde a liberdade reside na compreensão das causas que nos movem. A filosofia da imanência, assim, é uma celebração da superfície, um reconhecimento de que o sentido não habita as profundezas abissais ou alturas celestiais, mas a vibração e o choque dos encontros superficiais. O plano da imanência funciona como um corte operado no caos, como um crivo que dá consistência ao infinito. Ele não é só um conceito entre os outros, mas a própria imagem do pensamento solo, onde os conceitos são semeados como ilhas em um arquipélago banhado pela respiração do real. Pensar sob essa ótica é um movimento do infinito, um engajamento com a vida que vibra já entre o que já é e o que ainda não é, atualizando potências reais que habitam o virtual. A modernidade vai tentar domesticar esse conflito através da figura do sujeito. Immanuel Kant, ao operar sua revolução copernicana, propôs uma distinção rigorosa entre aquilo que podemos conhecer, o fenômeno, situado no tempo e no espaço imanente, e aquilo que podemos apenas pensar ou entender, a coisa em si, o transcendente. O transcendental kantiano surge quase como que uma intensidade no corpo, uma superfície que mistura o interior e o exterior, definindo as condições de possibilidade da experiência. Ao adicionar o componente do tempo ao cogito, Kant transforma o pensamento numa forma de interioridade dotada de sucessão e permanência, alterando para sempre a sintaxe da filosofia. Contudo, a transcendência encontra novos refúgios na consciência e no eu. Para Deleuze, a filosofia crítica de Kant, embora tenha aberto caminho para o transcendental, ainda permanece preso a modelos de representação que buscam unidade em pontos de apoio externos. A verdadeira imanência exige a destruição dessas instâncias, a afirmação de um campo transcendental sem sujeito, um sobrevoo absoluto de um campo sem eu. A imanência, assim, não se opõe ao transcendental, mas à transcendência, que buscaria aprisionar a vida em categorias fixas e universais. O pensamento deve se tornar um pensamento sem imagem, capaz de dar consistência à dinâmica intensiva da diferença em si mesma. A luta contra o caos exige a instalação de um plano de consistência onde o pensamento possa respirar sem se afogar na velocidade infinita. Esse plano é por natureza fractal, composto por curvaturas variáveis com cavidades e convexidades que refletem a complexidade do real. O plano de imanência é um deserto povoado por conceitos que não partilham espaço, mas o habitam em uma integridade indivisível. É nesse território que a geofilosofia situa o pensamento entre a terra e o território, seguindo fluxos e movimentos intensivos que recusam a sedentarização do espírito. A batalha entre imanência e transcendência reflete a própria forma como escrevemos e falamos. A filosofia, longe de ser uma disciplina apenas técnica, é um ato de criação que se apropria da linguagem literária e científica sem se deixar reduzir a elas. O estilo torna-se um elemento fundamental da ontologia. A composição de um livro é a própria materialização do pensamento em ato. Uma obra como Mil Platôs exemplifica essa estética de imanência, onde a organização linear dos capítulos segue de lugar a platôs de intensidade que podem ser lidos de forma independente, criando múltiplas possibilidades de trajetórias e também de passagens. Escrever é um processo imanente de fluxo e corte de fluxo, onde o discurso indireto livre atua como a única figura capaz de captar a multiplicidade de vozes que nos atravessam. Talvez não seja a questão de utilizar metáforas para representar uma verdade exterior, mas de criar um acoplamento inédito entre termos que, em sua estranheza, revelam alguma textura do universo. A linguagem de Clarice Lispector, por exemplo, repleta de imagens, frases e oxímoros, arranca o leitor do seu torpor cotidiano e o lança numa dimensão poética onde o tempo é vertical e o instante é absoluto. A prosa de Clarice investiga a substância das coisas e a consciência humana através de uma fenomenologia da imaginação que habita o mundo de uma forma direta e profunda. A trajetória somos nós mesmos, como afirmou Clarice, não há um destino a ser alcançado fora do próprio caminhar. O escritor afirmativo não busca carregar a vida com um peso de valores superiores, mas libertar o que vive, criando novos valores que tornam a existência leve e ativa. Escrever é uma forma de resistir às fantasias dominantes que aprisionam a vida, é tentar dar voz a um povo ou a alguém que ainda falta, a uma saúde que ainda não foi inventada.
A arte revela, assim, nosso caráter receptivo e sensível, abrindo territórios através de afetos e encontros que desafiam as estruturas de controle. A escolha entre transcendência e a imanência deságua inevitavelmente numa escolha ética. O pensamento afirmativo, herdeiro do naturalismo de Epicuro e Lucrécio, busca derrotar a tristeza e a melancolia através de uma educação empírica na arte do bem-viver. Para essa linhagem de pensamento, a filosofia é uma prática terapêutica que visa a ataraxia, a tranquilidade de espírito que nasce da compreensão de que nada surge do nada e nada é destruído. O universo é uma potência positiva em eterna autocriação, um jogo de átomos e acasos que dispensa explicações sobrenaturais. Nessa ética da imanência, o eu desaparece para dar lugar a um processo de tornar-se, um devir que nos torna sensíveis ao presente momento. A questão fundamental deixa de ser o julgamento moral a partir de esquemas transcendentes e passa a ser a avaliação dos afetos, o que aumenta nossa potência de agir e o que a diminui. As paixões tristes, provindas de causas externas que desconhecemos, tornam-nos escravos do mundo, e a razão, por outro lado, permitir-nos-ia escolher nossos encontros e nos tornaria causas adequadas dos nossos próprios afetos. A virtude é a própria força para agir segundo a natureza, buscando a alegria que advém da expansão do nosso poder de existir. Essa filosofia da imanência é também um chamado à responsabilidade pelo que trazemos à vida. Ser afirmativo não é aceitar passivamente o que existe, mas libertar as possibilidades que estão presas aqui sob o peso de ideologias e transcendências. É um compromisso com o agora, um reconhecimento de que a eternidade não é uma duração infinita, mas uma qualidade do instante vivido em sua plenitude. O pensamento se torna uma ferramenta de libertação, um motor de exploração da vida interna e também externa, que recusa os ideais de prestígio e status para abraçar uma saúde de uma vida sem essência pré-definida. A batalha filosófica, se assim pode ser dito, da história não termina em um armistício, mas na contínua tensão entre o desejo de ancoragem e o impulso de voo. A transcendência continuará a oferecer o conforto das ordens eternas e dos sentidos prontos, enquanto a imanência continuará a exigir a coragem do deserto e a lucidez confusa do caos. O plano de imanência é o coroamento de um percurso intelectual que descobre que a nova imagem do pensamento só pode advir de um pensamento sem imagem, de uma abertura total ao virtual e ao devir. Entender essa luta é compreender que cada conceito criado por um filósofo, seja a ideia de Platão, o código de Descartes ou o eterno retorno de Nietzsche, é um movimento realizado sob um plano de consistência e sobre um plano de consistência que define o que significa pensar em cada época. O filósofo é aquele que dá consistência sem perder o infinito, que mergulha no conceito para extrair dele a singularidade de uma vida. A filosofia, a arte e a ciência cruzam seus planos para formar a tapeçaria da experiência humana. Aqui é a geofilosofia de Deleuze que nos situa entre a terra que habitamos e o território que criamos. Que possamos habitar a imanência, talvez com a mesma devoção com que os antigos oravam para o céu, sabendo que a beleza do mundo não reside em um além inacessível, mas no encontro incessante das superfícies, na vibração que transforma e na liberdade de sermos a própria trajetória que continuamente traçamos. No fim, talvez o que reste é o silêncio do plano de imanência, o eco do riso de Dionísio que celebra a vida na sua pureza absoluta, sem julgamento, sem fim, apenas no fluxo eterno do agora. Mas a tarefa da filosofia permanece sempre a mesma, de dar consistência ao espírito, a de abraçar o infinito e, acima de tudo, aprender a viver com a intensidade de quem sabe que cada instante é uma eternidade inteira em potencial. Nesse horizonte de eventos, o pensamento não busca mais a verdade como um objeto a ser possuído, mas como um acontecimento a ser experienciado e vivido. A imanência é o nosso destino e também o nosso solo, a transcendência é a nossa sombra e o nosso desafio. No entrecruzamento dessas forças, a vida floresce na sua multiplicidade rizomática, provando que o pensamento, na sua mais alta potência, é o próprio canto da vida e da terra retornando a si mesmo. Uma música que é a própria vibração do ser na sua plenitude unívoca, absoluta e singular. A história da filosofia, vista por esse prisma, é a história de uma própria libertação, talvez a nossa. Ao compreendermos a mecânica da transcendência, desvelamos os mecanismos de captura que aprisionam o desejo. Ao abraçarmos a imanência, descobrimos a fonte inesgotável de criação que habita o âmago do real.
Que esse voo baixo e esse campo de batalha sempre continue atento aos sinais da vida, sensível às obras do tempo e sempre pronto para inaugurar um novo plano onde a existência possa respirar sem o peso de deuses ou mestres. O guia fundamental, creio eu, é em última análise o próprio ato do pensar. Um movimento infinito que nos leva de volta aos mundos mais lúcidos, mais ativos e desesadamente e infinitamente mais vivos.